Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. No dia em que celebramos a Santíssima Eucaristia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. E por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles os matarão. E perseguirão alguns deles, a fim de que se percam conta da perseguição do sangue que todos os profetas derramaram desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque matastes e tomastes a chave da ciência, vós mesmo não entrardes e ainda impedistes que outros queiram entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, como muitas vezes é tão complicado você ter que provar que é honesto, que é decente, bom, enfim, você ter que provar. E muitas vezes você não tem instrumentos para provar. Então, sua palavra é sua palavra e é somente a sua palavra. E muitas vezes você está assim. Jesus está exatamente aqui nesse ponto onde os mestres da lei e os fariseus não queriam saber da palavra de Jesus. Os mestres da lei, e aí Jesus começa a lembrar: ai de vós, fariseus e mestres da lei, que vossos pais matastes os profetas. Queremos lembrar que a história da salvação perpassa pelos profetas que anunciaram a libertação, que muitas vezes chamaram para que vivesse a alegria da libertação aqueles profetas e que muitos não queriam também aderir. Então nós podemos dizer que no mundo nós vivemos várias partes, uma das partes que é o início, né? E aí foi a criação, depois foi os profetas que mostraram o caminho de libertação, que não tiveram sucesso porque mataram os profetas, e depois veio os discípulos, e antes de discípulo, naturalmente, nosso Senhor Jesus Cristo, e aí nosso Senhor Jesus Cristo sofre na pele tudo aquilo que os profetas já passaram. Vê na pele, sente na pele a dor de não ser acolhido, ou seja, a dor de não ser
quem o Senhor te chama a ser, mas aqueles que não querem vão fazer de tudo para que você não seja. É muito, talvez, complicado a palavra de Deus hoje, mas Jesus diz esse ai de vós. Um tom quanto ameaçador, sim, claro que sim. Claro que sim. Porque tudo aquilo que você faz tem consequência na sua vida e muitas vezes muito mais na vida dos outros. Então, ai de vós que fazeis isso, 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 né? Ou seja, nosso Senhor nos pede que tenhamos atenção para não escandalizarmos e não fazermos com que as pessoas sofram as consequências da nossa má escolha, quando nós deixamos de viver e atualizar a nossa experiência com Deus. Então, hoje, a palavra de Deus traz no nosso coração esse compromisso nosso de querer e viver apaixonado pelo nosso Senhor. Querer estar com Ele, querer viver para Ele, querer assumir todas as consequências. E Jesus aqui sofreu na pele a questão de armarem ciladas. Ele foi caluniado, ele foi ridicularizado e muitas vezes foi passado por cima dele com um trator, mas Jesus não arregaçou as calças, não tirou as calças no sentido de rebaixar mesmo, para que a mentira pudesse ter espaço no coração da igreja. Então, hoje a palavra nos leva a essa experiência e nós precisamos aderir à experiência de estar com Deus, de experimentar a Deus, saber que Deus passou por tudo isso que muitas vezes você possa estar passando, vivendo, mas que você possa hoje ter a experiência de confiar em Deus, que apesar de tudo que tentaram, Deus será sempre a última resposta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de vivermos autenticamente a experiência com a nossa fé, a partir do seu Filho Jesus, que a Santíssima Virgem Maria nos dê a felicidade de termos uma casa para cuidarmos de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.